mercado jurídico ainda opera com uma lógica que não combina com o mundo atual. Acreditamos que entregar um bom trabalho técnico é suficiente para manter um cliente, mas não é. E mais, o gerenciamento de percepção de excelência pode render frutos ao escritório, mesmo que não se trate de uma verdade absoluta. Essa reputação pode atrair clientes e setores em crescimento, mesmo quando o escritório não tem histórico direto com o nicho contratado. O Halo of Quality da advocacia. Gesto de gestão. Pois é, estamos aqui já próximos daquela época em que as flores nascem. Estamos chegando lá. Já é primavera. Sabia disso, Daniele Serafim? Sabia, já passando pelo inverno do nosso programa, agora vai só florescer. Só assunto bom, assunto leve. Só assunto leve, florido. André Porto Alegre. Eu quero pedir uma música. Atenção, Ed, fazia tempo. Pro Ed, que você falou. Eu gostaria então que tocasse É Primavera com Tim Maia. É primavera. Está chegando, Aí vai. Quando o inverno chegar. Aliás, Paz e amor, tô falando que agora vamos entrar numa nova onda do nosso programa. Olha como este apresentador aqui se equivocou. Este programa, neste momento, é dia 24 de setembro. Exatamente. Já, né? Então assim, já foi floresceu. Aniversário de Raquel Zorzi ontem. Sim, é né? verdade. Parabéns a ela. Parabéns, Graças a ela, tudo está acontecendo. Mas é isso. Então vamos lá. Já estamos primaveris. Vamos começar. Vai ser mais leve nossos programas, ouvintes. Fiquem conosco. Pois é. Lá no começo você ouviu assim o Halo of Quality da advocacia, né? E o Halo of Quality refere-se à percepção de excelência de certos escritórios de advocacia transmitem, muitas vezes associada às práticas altamente lucrativas. A minha pergunta é: tá certo, André? Tá certo. Você nunca faz perguntas erradas, Lupe. Pelo contrário, você cada vez dificulta mais as nossas perguntas, né? Mas é isso mesmo. Esse gerenciamento sobre a percepção de excelência, quando bem administrado, pode render frutos ao escritório, mesmo que não se trate de uma verdade absoluta. Essa reputação pode atrair clientes de setores em crescimento, mesmo quando o escritório não tem histórico direto com aquele nicho. Achei muito interessante trazer isso, esse Halo of Quality. Eu não conhecia essa expressão, e foi um artigo que saiu no mês de julho sobre advocacia dizendo e falando sobre isso, e depois eu vi que inclusive existe Halo of Quality, essa denominação para outros setores. E ele trata exatamente dessa transferência de reputação que um escritório tem, porque faz alguma coisa muito bem feita, mas não necessariamente é especializado em outra área, mas ele é tido como se soubesse fazer outras coisas também. É bem interessante isso, e tem duas questões aqui, Daniele e Lupe, que eu acho que é bacana a gente trazer. Uma é a palavra reputação, que eu vou entrar numa fase, vou sugerir para que a produção do nosso programa comece a tratar muito dessa questão de reputação na área de advocacia, porque, na realidade, a reputação vai crescer de relevância com a entrada da inteligência artificial. Vocês devem ter percebido que eu tô ficando monotemático, né? Foi contaminado. Não, foi. Totalmente contaminado. Mas não é uma contaminação, não. Eu acho que é uma preparação para esse mundo que não tem como André. E a gente precisa. Nós somos a geração da transição da advocacia, exatamente, André. Precisamos falar sobre tudo isso. Exatamente, e sobre as múltiplas vertentes em relação a isso. Sobre o faturamento das horas, desculpa, tá? Não, por favor. Faturamento da hora, sobre comportamento, sobre produtividade, sobre eficiência, sobre reputação. Tem tudo a ver, é sobre isso e as suas múltiplas vertentes. Então, e eu quero cada vez mais preparar o nosso mercado e os nossos ouvintes, e junto conosco, aprendemos juntos, porque essa troca é maravilhosa. A gente tem diversos ouvintes que nos mandam, nos sugerem pauta, e a gente fica muito contente. Então já mando um carinhoso abraço. Beijo, ouvintes, adoramos, viu? Podem mandar mais. Adoramos, podem mandar mais. Mas essa questão da reputação, Lupe, vai crescer. E a Daniele, alguns programas atrás, quando trouxe, inclusive eu volto, porque esse é um programa que para mim é muito sintomático, o programa do relatório da Thomson Reuters sobre como é que seriam as ondas, onde ela fala da relevância e do prestígio da placa. Bom, mas o prestígio da placa está intimamente ligado com a reputação dos advogados. Então a gente precisa cuidar da reputação dos advogados. Então o Halo of Quality é quase que uma tradução, porque a reputação, aí tô falando, né, a percepção de qualidade em uma área é tão grande que, por que ele não faz outra também, né? Uma coisa interessante. Esse assunto, Daniel, ele foi tratado em um recente artigo, como eu falei, da plataforma Law
Globo.com e atacou especialmente a busca por sócios laterais pelos escritórios interessados em ampliar suas áreas de atuação. E ele fala mais ou menos o seguinte, quer dizer, a gente sabe que existe um movimento de procura de sócios laterais e ele vai um pouco nessa linha de ampliação de negócios. Só que o artigo, Daniel, trazia uma ressalva. Ele fala assim, as tentativas contínuas dos escritórios de advocacia de crescer no mercado por meio de profissionais laterais caros em áreas de práticas competitivas continuam propensas ao fracasso. Que era a parte do monstro, né? Lembrando do nosso último programa. Em vez disso, os escritórios poderiam se concentrar em se tornar consultores jurídicos desejados em um conjunto de setores específicos e em crescimento. O que ele quer dizer, na realidade, é que não vale só você trazer alguém de alguma área que você não tenha, né? De repente, se você não tiver, ou trazer alguém com reputação, veja qual é a sua reputação também, né? Veja onde você pode explorar mais isso, tá? Me deu a entender que pode vir, aí você sabe que a gente tá sempre atento ao que vai acontecer, né? Depois de uma procura bastante grande de advogados laterais, pode ser que a gente tenha um refluxo nesse mercado. E esse mercado comece a repensar sobre esse modelo de crescimento e comece a verificar se dentro de casa o que o cliente efetivamente quer e aonde ele tem essa franquia, esse franchising de reputação, esse franchising de percepção de qualidade para que ele possa migrar. Difícil, né? Nossa, mas é bem importante, André, que você falou, porque realmente a gente tem uma tendência de crescimento de escritórios com aquisição de sócios laterais ou de áreas, né, novas práticas, e é interessante isso que você está trazendo aqui para a gente refletir. Eu tenho uma coisa, Daniel, e venho falando para os escritórios que eu frequento e que eu aconselho, etc, tal, que não adianta você trazer um sócio lateral de qualidade se você não der a mão para ele efetivamente na largada desse processo do novo escritório. Eu acho isso fundamental. Abandonar ele ali, né? Só se vira, né? Se vira. Agora porque aqui você é bom, porque você tem, você sabe, etc e tal. Eu acho que isso precisa de acolhimento, literalmente. Que é uma coisa que a gente na advocacia não consegue fazer muito, né, André? Todo mundo assim, você quer contratar jogador novo que ele já saia jogando, já integrado no time. E não consegue fazer muito, foi uma licença poética da sua parte, né? Só tentando ser suave, como me é Não, peculiar. Você agora primaveril, você está, nós estamos percebendo. O artigo, Daniele e Lupe, ele dá ênfase à importância de construir autoridades em setores estratégicos, em vez de depender apenas, olha só, apenas da placa, inclusive a pessoal dos sócios laterais, ou seja, da marca do escritório e da marca dos sócios laterais, ou prestígio geral do escritório. Defende em última instância a necessidade dos escritórios manterem estruturas de inteligência de mercado para identificação de setores, é isso, porque a gente não identifica setor, Lupe, o mercado identifica pessoas. Conheci uma pessoa no clube, tava jogando bola, aí um dia foi tomar uma água e ele disse assim, puxa vida, tô querendo sair do meu escritório. Eu ouço isso semanalmente. Eu ouço gente querendo fazer transição de carreira como salvação de escritório de advocacia todos os dias, o que me preocupa. Porque eu tenho que dar duas coisas certas, né? A transição de carreira do caboclo e dar certo no escritório de advocacia. Volta essa frase, André, como é que é? Você ouve pessoas querendo fazer transição de carreira como solução? As pessoas, qualquer bom advogado ou de empresa ou de escritório que procura um sócio do escritório, quer dizer, ele está querendo fazer pessoalmente uma transição de carreira. A questão é com ele. Né? Isso acontece muito. Agora nós avacalhamos o programa de vez, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Lá vem. Porta do estúdio, Vitor. Lá vem. Vamos lá. É assim, gente. O trabalho de executivos jurídicos é um trabalho bastante desgastante, né? Ele é um trabalho mesmo. Porque você é orientado pelas políticas das empresas. E o departamento jurídico, mesmo nas grandes empresas, nunca é o core dessas empresas, nunca é atividade fim, é uma atividade meio, que se não é percebida como meio nos escritórios, onde ela é meio também, mas ela é fim do próprio escritório, na empresa ela é meio mesmo, né? Sim, no lugar onde produz computador, ninguém tá dando muita bola pro departamento jurídico. Diga-se de passagem, ele só aparece quando ele é um problema, né? Ele não tá fazendo parte das questões estratégicas, atividade acessória. Então, esses advogados muitas
muitas vezes querem fazer transições, algo absolutamente justo, advogados e advogadas. Uma das formas de se fazer transição não é indo para outras empresas, esse é um mercado muito restrito, dos executivos jurídicos de grandes empresas. Então, muitas vezes, esses advogados querem fazer transição para escritórios. Bom, e eles conhecem uma série de lideranças dentro do mercado da advocacia em escritórios. Eles querem fazer a transição. Então, o escritório é uma solução para eles. O problema é que os sócios fundadores acham que essa transição dessa pessoa é uma solução por escritório. E não é necessariamente, era só isso, foi essa a observação. É que você fez eu repetir tudo direitinho, ipsis literis. Não, eu só queria, porque eu acho que esse comentário seu é bem interessante. É, porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essas contratações, e o que o programa hoje traz, o que esse episódio do Gesto de Gestão traz hoje, é um pouco de cuidado. Eu acho que esse Hello of Quality, né, e eu gosto muito quando ele fala de inteligência de mercado, né, Exato. Identificar setores que podem ser investidos de especialização, para que a gente apresente para os clientes, e transformando o Hello of Quality em um conceito real e não só uma percepção. Olha que interessante. Eu tava lembrando de uma reportagem que eu li não faz muito tempo, de uma das Big Fours, não lembro qual delas, eu acho que a PwC, a Deloitte, uma delas, que tava na era da IA, que eles iam verificar em qual dos setores de mercado, que é um pouco do que você trouxe aqui, eles iriam investir. E eles chegaram à conclusão que um dos setores era o setor de energia e o setor financeiro, que eram 2 setores que estavam crescendo muito. Então, eu acho que falta muito na advocacia, acho que um ponto da provocação que você trouxe, a gente analisar mais os setores de mercado, né? Ou seja, o que está demandando como negócio no mundo, o que vai crescer? Vamos passar por uma transição energética? Puxa, então talvez eu pensar numa área de energia faça sentido, né? Então, enfim, era só um... Mas vamos ver se eu captei a mensagem. Vamos ver se eu captei a mensagem. Que vocês falando, por exemplo, parece que muitos desses escritórios se beneficiam do Halo of Quality para conquistar mercado, independentemente do modelo que adotam, como vocês vieram até agora aqui. É isso mesmo, Lupe, genial. Você sabe que às vezes eu fico vendo que esse programa, ele só nasce efetivamente quando a gente faz, né? É incrível isso, porque muitas vezes a produção traz os temas e a nossa interferência sobre o tema constrói o sentido do programa, não é verdade? Sinto muito isso também. É impressionante, porque é exatamente isso. O que a gente está trazendo aqui? O que é Hello of Quality? A capacidade que se tem de se transferir uma percepção de qualidade para um setor onde o escritório não é tão desenvolvido assim. Não significa nem que ele não tenha. Por exemplo, muito conhecido, e isso acontece muito conhecido no setor de M&A. Por exemplo, uma questão simples. Há uma lógica de que essa percepção se transborde para sucessão. Família e sucessão, modelagens, né? Há uma lógica sobre isso, mas não precisa ser uma verdade absoluta, e pode não ser. Mas o Hello of Quality, ele faz esse transbordamento de que se eu sou bom em M&A, eu devo ser bom em modelagem de sucessão, etc. Então, tô fazendo até... Tá, isso não precisa ser necessariamente, mas os escritórios se beneficiam com isso, é exatamente isso que você colocou. A sugestão do artigo, e que está embutida, Lupe, na tua pergunta. A tua pergunta é exatamente isso. Que isso acontece independente da área de atuação que o escritório tem. E o artigo fala o seguinte, pois é, mas então vamos pensar sobre isso. Então não é você contratar alguém, vamos ter uma inteligência de mercado. É isso. Vamos ter uma inteligência de mercado para desenvolver isso. E vamos desenvolver de uma maneira legal. O índice de desenvolvimento que você citou agora atrás depende muito da percepção, dessa percepção. Exatamente. O fato é que a advocacia, inserida em contexto de negócios, ela tende a simplificar os movimentos e fugir do necessário pensamento complexo. Eu sempre acho, e a gente acha, vou trazer alguém que é... Exato. Né, a gente simplifica essas coisas. Esse programa aqui, ele tem a simplificação, mas ele veio para construir um sobrado na cabeça de todo mundo, um triplex. O triplex. E André, eu já vi você muito falar sobre isso. Às vezes a pessoa tem uma oportunidade, um advogado X ou um fulano de tal que está disponível no mercado, vão montar essa X área. Eu já vi você mesmo já ponderando esse tipo de coisa, né? Tipo, faz sentido, né, pro negócio, né? Eu ainda vou dizer que uma das piores coisas de gestão... Olha lá, segura! Uma das piores coisas da gestão de escritórios de advocacia, esse bendito cavalo selado. O dia que eu pegar esse cavalo selado, o dia que eu ver esse cavalo selado correndo, seja onde for, eu vou parar o cavalo, tirar a sela dele e dizer assim, vai meu filho, voa. Porque cavalo selado, essa ideia de que passou o cavalo selado, deixa passar.
Se eu não sei andar a cavalo, o que me adianta? Pode passar 40 cavalos. Pode passar até a carroça. A carroça eu sou capaz de saber. Mas o cavalo selado, não. Eu acho lindo aquele passou o cavalo selado na minha frente, não ia pegar? Não ia. Não sabe andar a cavalo, vai pegar pra quê? Não tem. Então, assim, simplificar nesse caso, Lupe, especificamente, significa encontrar o meio mais barato e mais rápido, Daniele, de obter resultados financeiros satisfatórios em áreas de atuação sem tradição. E para isso, nada melhor do que a boa reputação, seja na área que for. Então é o seguinte, é uma crítica que a gente tá fazendo. É ótimo você ser percebido. E esse Hello, só para falar esse Hello, é H-A-L-O, tá? Só pra deixar claro porque o que ele é, né? Não é ralo de qualidade, né, gente? Não é. A qualidade é Hello. Tá certo? O que pressupõe, André, tava pensando aqui, que você tenha que você precisa desenvolver, vamos pensar aqui em todo o nosso tipo de ouvinte, né? Você faz esse exercício de tentar refletir para todo tipo de negócio que nos ouve. O seu esforço inicial deveria ser muito dedicado a você se tornar excelente em alguma coisa, em alguma prática. Essa é a base, porque daí você consegue... É um pouco do que você está falando. E na próxima que você for investir, ter a mesma atenção que teve na primeira, para que não seja só a percepção. Sim. Então, assim, quer ver, ó. Para que seja real. É como se a reputação, Daniele, transbordasse os limites do atendimento realmente especializado e ficasse transversal por todas as áreas propostas pelo escritório, ou aquelas demandadas pelo cliente. Com muita frequência se ouve pelo mercado o desencanto dos escritórios especializados preteridos em casos nos quais teriam indiscutível bom desempenho, mas são trocados, sem dó nem piedade, por uma grande banca sem qualquer tradição na área que está sendo contratada. Ótimo exemplo. É isso mesmo. Então, eu vejo às vezes, puxa, mas eu sei fazer isso. E o grande escritório, o full service, que é maravilhoso, que sabe fazer um monte de coisa, mas não necessariamente aquilo. Há o Halo of Quality em diversas atividades econômicas, mas talvez na advocacia seja a mais recente para esse tipo de comportamento. Por isso a minha preocupação com reputação. Inclusive porque há um abismo que separa os escritórios full services com receita na ordem, no caso do Brasil, de bilhão, e o resto do mercado que se limita a gritar, berrar em alguns casos, reivindicando um olhar profissional sobre suas competências. Então, olha que coisa interessante. Há uma dificuldade dos escritórios especializados, menores naturalmente do que os full services, de se fazerem percebidos, e muito por conta desse Halo of Quality que faz esse transbordamento, essa transversalidade de qualidade sem necessariamente ela existir. Difícil, né? Mas acho que construímos um programa aqui legal, né? Eu só não quero jogar água no chope aqui, mas quais as consequências, André, desse comportamento na advocacia? Me parece que há um reforço do que você já vem falando aí, que é a concentração de mercado, né? Eu joguei água no show? Não. Você tá primaveril. Então você tá super primaveril. Passamos por um inverno tenebroso. E-mails não lidos. Agora estamos rosas com espinhos, de vez em quando. Você tá. Foi bem. É um assunto espinhoso, mas ele foi bem. A consequência desse comportamento universal é a dificuldade com que a advocacia especializada enfrenta a batalha pela conquista dos clientes. Um enfrentamento sem paridade de armas e sujeito aos mais diversos fatores que fogem impiedosamente da qualidade. Então, às vezes eles estão intimamente ligados, né, Daniele, com a reputação do contratante, né? O executivo jurídico, aquele que você quer dar emprego quando está em transição de carreira, ele às vezes... Não, Dani, foi involuntário, saiu sem eu querer, mas tudo bem. Só sentindo o olhar e conhecer as pessoas. Nossa, que involuntário. A reivindicação de qualidade promovida por parte majoritária da advocacia brasileira, Lupe, também não é uma verdade absoluta. Pelo contrário, mas há casos e áreas onde a conquista de clientes se dá exclusivamente pela percepção de qualidade promovida pelo gigantismo da estrutura. E com muito pouco, Daniel, amparo técnico. É muito difícil você pensar que um full service tenha em todas as áreas a excelência, né? Possivelmente não tem. Isso sugere uma crescente consolidação, Lupe. Então você tem razão. Uma consolidação do mercado em torno dos grandes escritórios e o sufocamento dos escritórios especializados verdadeiramente competentes naquela área. A solução para isso é a abertura do mercado para o financiamento
financiamento do crescimento. Se a gente dá a volta, e sempre chega na coisa que falta dinheiro. Exato. E temos um programa sobre isso muito bom, que o André fala muito bem sobre isso. E vamos continuar falando, viu, Daniele? Porque a gente precisa... É um tema bem importante. Porque é incrível. Sem soluções ainda institucionalizadas. No Brasil, né? No Brasil. Porque no resto do mundo tem se dado soluções agora e vai ter... Exato, bem inovadoras. Eu não sei se a gente vai ter, mas estou impressionado com o caso da Índia. O caso da Índia é um fenômeno. O caso da Índia é um fenômeno a ser estudado pela advocacia. Ouvintes do Gesto de Gestão e do Gesto de Inovação, se quiserem ver o que é uma transformação de uma advocacia com características muito similares à advocacia brasileira, inclusive em número de advogados. É verdade, porque agora judicialização também. Porque agora que o mercado abriu também, a gente já tem os dados mais corretos, né? Exatamente, estruturados da advocacia indiana, só que ela está sendo uma alegria de viver, né? Quer dizer, abriu o mercado. Você podia trazer um programa sobre isso. Eu estou colocando dados, tem saído ultimamente muitas matérias da imprensa especializada em negócios de advocacia sobre esse fenômeno. Então, teoricamente, a solução seria o financiamento do crescimento dos escritórios. Seja esse financiamento por não advogados, né? E a entrada, por que não, de escritórios internacionais, que é o fenômeno da Índia. O fenômeno da Índia é especificamente escritórios internacionais. Mas isso parece distante das ideias ainda tacanhas, ideias tacanhas das lideranças regulatórias da advocacia brasileira. Quem fala isso é o André Porto Alegre, que não é advogado. Então, Assinou. A responsabilidade é minha. Firmou. Bom, porque eu acho que as questões que são anacrônicas, elas têm uma origem com justificativa, e a origem podia ter justificativa, mas com o passar do tempo, as questões têm dinâmicas próprias, e se a gente não consegue olhar para essas dinâmicas e se adaptar a essas dinâmicas, né? A Daniele sempre já ouvi mais de uma vez, palavra de ordem é adaptabilidade, é isso. Nós vamos adaptar o nosso gesto de gestão, o nosso gesto de inovação. Nossos ouvintes estão adaptando os seus escritórios. Suas visões, né? Para essa série de questões novas que se apresentam e, né... Não dá para ficar parado. Que bom, né? Se viver é uma viagem cósmica, né? Como dizia o Krenak, né? Da Academia Brasileira de Letras, vamos curtir essa viagem cósmica, né? Embarcar e com tudo isso, com tudo que ela nos apresenta. E ela nos apresenta coisas diferentes. Então, as ideias das lideranças regulatórias da advocacia nacional são, sim, tacanhas. E o Halo of Quality, ele é o risco exatamente de uma consolidação crescente por conta de uma percepção de qualidade que não corresponde à verdade necessariamente. Solução para os grandes. Mantenham efetivamente, já que têm condições, inteligências de mercado ativas e fiquem efetivamente competentes, né, e bons naquilo que vocês se propõem fazer. E para os menores, apliquem cada vez mais toda a tecnologia disponível, inclusive com inteligência de mercado. Trabalhem em cima da sua reputação naquilo que você faz e não tentem só que essa reputação migre para uma outra área. Atrapalhei muito? Perfeito. Não. Podia fazer um recorte dessa última fala dele, assim, e botar nas redes sociais. Ele não vai deixar. É mais um não assunto... vai deixar, mas tivesse gravado esse recorte aqui. Que recorte? Esse último parágrafo. Eu já tenho uma caixa craniana um tanto quanto avançada. Agora ela ficou maior. Muito bem. Mais uma. Gostei desse assunto. Aprendi muito sobre Halo of Quality. Mas agora é hora de High Quality. High Quality com Daniela Serafina. Finalmente o projeto foi entregue, a demanda foi atendida e a causa ganha. No papel tá tudo certo. Mas e por que então que o cliente nunca mais apareceu no seu escritório? A maioria dos escritórios não se dá conta disso, ou se dá conta tarde demais. Quando aquele cliente que parecia satisfeito não renova, não recomenda e não responde. E nem dá sinal de que ficou insatisfeito. É o ghosting, né? É o que a gente fala disso, esse ghosting, né? Ele simplesmente vai embora. O mercado jurídico, ele ainda opera com uma lógica que não combina com o mundo atual. Acreditamos que entregar um bom trabalho técnico é suficiente para manter um cliente, mas não é. A experiência do cliente, sim, a tal experiência já é o principal fator de fidelização no setor jurídico. Em uma pesquisa da Cleary Rated, 74% dos clientes B2B afirmam que trocariam de escritório se encontrassem uma experiência melhor. De novo, 74% falam que trocariam de escritório se encontrassem uma experiência melhor.
Não é um trabalho técnico melhor, é uma experiência melhor. E isso não significa necessariamente um preço que é mais baixo, né? Assim, que troquei porque eu queria pagar menos ou porque eu tenho uma equipe melhor. Mas eles queriam uma jornada mais cuidadosa com ele mesmo, né? Uma jornada cuidadosa com o cliente. Agora, um índice que me chamou muito a atenção é esse outro dado do NPS. Né, vocês já ouviram falar do NPS, que é o Net Promoter Score, que ele é no mercado da advocacia, né, ele no B2B, ele é de 37%. Então, o NPS do mercado da advocacia é 37%. Esse número, gente, está abaixo de setores como RH, que é 46%, TI, que é 42%, e contabilidade, que é 41%. Ou seja, os serviços jurídicos, eles estão abaixo em satisfação do RH, do TI e até da contabilidade, né? Que é super, né, tradicional ainda, mercado old school. Em outras palavras, o cliente do direito, né, da indústria jurídica, não está satisfeito com os serviços, né? E ele está menos satisfeito do que a média de outros serviços corporativos. O que isso mostra pra gente, né? Que tem um descompasso enorme entre o que os escritórios entregam e o que os clientes esperam, né? E a dor não está só no conteúdo jurídico em si, mas ele está, né, a dor, né, a minha percepção pelo menos é que de como é que esse conteúdo jurídico ele está sendo comunicado para o cliente, como é que ele está sendo acompanhado, como é que ele está sendo experimentado. Muitos departamentos jurídicos também reclamam da falta de visibilidade sobre o andamento dos trabalhos, reclamam de uma linguagem que a gente sempre fala aqui, que ainda é muito técnica, que é inacessível, reclamam do tempo de resposta, da rigidez das soluções, mas eu acho que principalmente do tratamento às vezes pouco empático e aderente ao negócio, né? A gente tem uma dificuldade de, às vezes, entender o negócio do cliente, entender a necessidade dele, e eu acho que isso traduz aqui com um pouco de empatia, né? Na maioria das vezes, o que acontece é o que a gente falou lá em cima, né? Do ghosting, né? Eles não reclamam do escritório, eles apenas procuram outro. A ausência dessas críticas explícitas não é um sinal de satisfação, né? Na verdade, esse silêncio é um alerta, na minha opinião. Então, agora vamos pensar no que a tecnologia está prestes a fazer com o direito para a gente sempre tratar aqui dos aspectos, né, de ligar um pouco tudo isso com o momento que a gente está vivendo no nosso mercado, né? Atividades que são repetitivas, que são padronizáveis, que sem baixa interação humana, elas vão ser rapidamente automatizadas. A gente já está vendo esse movimento acontecer. Então, serviços que eram antes exclusivos estão virando produtos de prateleira. E eu acho que em breve muitos entregáveis jurídicos vão virar commodities. E que o que vai diferenciar um escritório do outro não vai ser a sua parte técnica, mas a forma como o cliente se sente durante a sua jornada, né? Como é que esse cliente ele está se sentindo nessa jornada jurídica com você. E a pergunta, né, que a gente precisa refletir, que os gestores jurídicos acabam, né, fazendo, não é apenas, né, de que forma, né, a gente pode inovar, que a gente trazer tecnologia para ser mais eficiente, mas é como é que eu uso tudo isso para tornar a experiência do meu cliente memorável. Eu adoro essa palavra, porque memorável é algo que fique na memória, né? Que cause uma boa sensação, né? Algo que você, puxa, né? Foi uma jornada satisfatória, né? Em alguns graus de satisfação. Nesse momento, né? Um gesto de inovação, eu diria aqui para você que quer trazer essa provocação, ele não está só em você usar IA, mas em algo bem mais básico e que está sendo negligenciado há muitos anos pela nossa profissão. Atender melhor, escutar melhor, agir melhor. E o primeiro passo é muito simples, tem que perguntar. Você já ouviu seu cliente hoje? Você já rodou alguma vez na sua vida, no seu escritório, uma pesquisa de satisfação do seu cliente? Você já perguntou como ele gostaria de ser atendido, o que você está mandando bem, o que você não está? A boa notícia é que ainda dá tempo de agir, né? A gente ainda está no tempo dessa janela de oportunidade de agir, ainda quando, né, a gente pode realmente se diferenciar pela experiência, né? Não só se a gente parar para, né, esperar um elogio do cliente, mas a gente realmente está aberto a escutar o desconforto do cliente. Eu lembro que no episódio a gente comentou uma vez, um gesto de gestão, de inovação, não lembro, que era um escritório que ele tinha, tipo no Google, né, tinha os reviews negativos da experiência daquele cliente no mercado americano, né, o review negativo do que ele tinha tido com o escritório, e os comentários em cima do review negativo do cliente eram os sócios brigando com o cliente por causa do comentário negativo, né? Então a gente não está aberto a escutar desconforto, né? A gente não quer, a gente acha que, né, a advocacia, né, não pode errar, a gente não está aberto aos feedbacks, eu tenho total convicção disso. E se a gente abrir espaço para ouvir as verdades, né, como o cliente se sente, sendo cliente do nosso escritório, eu acho que isso vai ajudar a gente a encontrar os caminhos adequados para trazer uma melhor experiência. Você está medindo o que realmente importa? Né? O cliente ainda está com você? Então, se ele estiver, até quando? Procure melhorar a experiência que ele tem nessa interação.
Isso aí. Viu, André, como está primaveril o clima do Gesto de Gestão. O Gesto de Inovação foi muito primaveril, calmo, reflexivo. E assim nós vamos encerrar esta edição, a edição número 114 do Gesto de Gestão. Obrigado, Daniele Serafim. De nada, Lupe. Obrigado, André Porto Alegre. Obrigado, Vitor Presoto, por estar com a gente aqui. Obrigado, Ed Chaves. E obrigado a você. Flores em você, como diria a Ira. Ô Lupe, aproveita e complementa que a gente quer ouvir nossos ouvintes aqui também, se eles puderem dar uma pesquisa de satisfação sobre o nosso programa, se eles estão satisfeitos ou não. Você que quer participar aqui com a gente, pode mandar sua sugestão a partir, aliás, pelo próprio Spotify, viu, gente? Só escrever lá, chega pra gente também. E logo a gente vai criar um canal aqui bacana aqui do Gesto de Gestão pra gente falar diretamente. Então é isso, um grande abraço a todos, flores para vocês, flores em você. Até a próxima, Flores para Compasso. E vejo flores em você. Gesto de Gestão.